dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um Cristocast. Eu quero te dar as boas-vindas. Se você ainda não me conhece, é a primeira vez aqui no canal, eu sou a Andréa Amazonas, anfitriã aqui do Cristocast, com muita alegria. Eu estou te recebendo e recebo também uma convidada muito especial. Mas antes de contar quem é a minha convidada especial, eu quero te pedir para você curtir. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, compartilha para as pessoas que você adora e que você quer que receba uma mensagem de Deus, porque eu tenho certeza que hoje aqui vai ter uma mensagem especial para o seu coração. Então, já curtiu? Já se inscreveu? Então eu posso finalmente apresentar a minha convidada, que eu queria muito receber nesse primeiro ano do Cristocast, porque é uma convidada que, de certa forma, também faz parte da história do Cristocast. E com muita alegria eu recebo Cleide Pinheiro. Oi, obrigada, Andréa, pelo convite. Oi, pessoal. Eu realmente estou muito feliz de estar aqui também, porque, de fato, né, eu conheci o projeto quando ele era só uma ideia, um rascunho no papel, né? Exato. E é muito bom perceber que o programa virou realidade, né? Ele está no ar. Tantas pessoas têm vindo aqui contar as suas histórias e eu estou aqui hoje para conversar contigo e com todos vocês e compartilhar um pouco do meu testemunho, da minha história com Cristo. Isso, olha, Cleide, muito obrigada mesmo por teres vindo, pelo teu tempo de estar aqui, especialmente por estar acompanhando e acreditando no projeto Cristocast, que nasceu lá, a ideia, a sementinha. Lá, gente, eu vou contar essa história depois para vocês, daqui a pouco, mas assim, a primeira vez que eu falei sobre o Cristocast foi na casa da Cleide. É né? Verdade. Então, mas isso a gente vai contar depois. Agora eu quero muito conhecer a tua história. A tua história de conversão, a tua história como cristã. Quero saber como tu pensas a respeito do reino. Vamos falar sobre isso. Me conta como começou. Tu sempre foi de família cristã? Não sempre fui de família cristã, mas a minha mãe nos levou para a igreja ainda crianças, né? Eu devia ter uns 6 para 7 anos, é o que eu me recordo, quando eu, pequena, me lembro de fazer uma oração e eu estava no que naquela época chamavam de primeira série, né? Quando a gente começa a estudar, e minha relação com Deus, digamos, o meu acreditar na existência de Deus foi um dia que eu estava em casa, tinha um trabalho do colégio para fazer, eu morava numa comunidade rural no interior de Santarém e estudava numa escola pública, né? A gente ia caminhando, caminhávamos 2 quilômetros para ir, 2 quilômetros para voltar, e tinha que fazer, a professora pediu para que as provas finais elas tivessem uma espécie de capa, né? Eram 4 folhas de papel chamex, né? Daquela época, assim. Sim. E ele queria que fizesse uma capa e a mamãe disse, não vou fazer, porque pela distância, por tudo como vai ser, no final vai estar tudo bagunçado, então eu vou fazer só no final. Eu fiquei muito chateada, porque você, quando é criança, você quer estar no grupo onde todo mundo faz igual, você acha que se você não estiver fazendo aquilo ali, né? A gente pensa... Algumas pessoas, né? Eu já deixei de pensar assim, graças a Deus, mas a gente vai pensando isso até muito tempo, né? A gente quer fazer parte, quer se encaixar. E aí eu fiquei imaginando, não vai ser, como é que eu não vou ter? Eu vou ser a única criança que não vai ter a capa do trabalho. Olha, para mim aquilo era o maior problema e eu fui fazer o que à noite? Fui orar. Eu me lembro de me ajoelhar e pedir para Deus para que Ele mudasse o coração da minha mãe, porque eu precisava muito daquela capa do meu trabalho escolar. E qual foi a minha surpresa quando eu me acordei? A mamãe tinha feito, né, a capa, eu lembro até hoje, que ela tinha colocado uma bandeira do Brasil colado ali, né? Imagina você num local com poucos recursos, não tem livraria para nada para fazer, e a mamãe também não tinha grandes habilidades de desenho, então ela pegou uma capa, pegou uma bandeira do Brasil, colou e botou ali do lado uns fios de tricô, né? Daquela linha de fazer tricô, e coloridinhos, e fez um laço. Eu achei a capa mais linda do mundo. E para mim foi, digamos, uma primeira vez que eu entendi assim, Deus ouve a minha oração. É uma resposta assim. Então, eu tenho na memória esse episódio como sendo meu primeiro momento de realmente buscar a Deus e ter uma relação, ter uma conexão minha e dele, uma resposta ali. Por mais que
tenham acontecido outras coisas, mas esse foi o momento que me marcou. Que lindo. E simples, e bonito. E marcou mesmo, né? Porque tu ainda trazes muito vivo na tua memória. Sim, e eu acredito que quando a gente tem essa relação com Deus na nossa infância, é um momento que, digamos, que o nosso coração ele está preparado, ele está desejoso para que você realmente crie conexões. E eu me lembro assim que esse momento que a mamãe teve ela foi alcançada, né? Foi para a igreja, começou a nos levar e toda a nossa história mudou a partir daí. Começou a mudar. Porque a minha mãe, ela já é falecida, né? Ela faleceu em 2016, mas ela sempre foi uma mulher muito forte, ela criou 8 filhos, batalhou pela formação de todos os 8, criando a gente com o trabalho da roça, com aquela dificuldade, mas ela nos entregou o principal, o legado, foi nos apresentar a Cristo e nos colocar como foco a educação. Isso, para a gente, foi fundamental para a nossa vida. Sabe que na minha família é assim também. Minha mãe, que já traz da mãe dela, né, que os meus avós foram pessoas muito simples, mas eles sempre falavam isso, né? O principal é educação e você crer em Deus. E o restante a gente vai construindo durante a vida, mas essas duas coisas são fundamentais. Eu tenho muito cuidado de também tentar passar isso para minha filha, né? A gente precisa ter esse cuidado hoje em dia de não deixar solto, né? De levar para as nossas futuras gerações também o que é importante. Eu tenho isso como um desafio diário. Eu tenho um bebê agora, né? O Pedro. O Pedro ele vai fazer 4 meses, né? E eu já faço devocional com ele de manhã. A gente, quando levanta para tomar sol, geralmente eu já começo fazendo ali com ele a oração. A gente canta um louvor. Eu leio a palavra com ele. Eu sei que aos meus olhos aqui ele não está entendendo ainda, mas o fato de ter aquele hábito, da gente já estar construindo isso juntos, eu tenho certeza que a palavra de Deus está florescendo no coraçãozinho dele e que essa rotina, esse hábito, ele vai ser conduzido com ele para a vida toda. Assim como também com os meus filhos, né, que são filhos biológicos do meu ex-marido, o Lucas e a Carolina. Eu também tinha muito esse cuidado de orar com eles, de falar de Deus, e sei que o pai deles também faz isso, porque esse é o momento que, quando você semeia a palavra de Deus na hora certa, né, ele vai encontrar um coraçãozinho ali ávido por entender, por perguntar, e eles fazem cada pergunta, né? E aí a gente vai contando as histórias, e tem histórias bíblicas, né, que a gente entende, né, que tem muito do sobrenatural de Deus, que para eles, assim, quando eu fui contar uma vez para o meu filho sobre a criação do mundo, e quando eu terminei de contar como Deus tinha feito Adão, que ele, né, aí ele faz o sopro de vida e tal, aí meu filho ficou me olhando assim, disse assim, mamãe, você tá mentindo, né, mamãe? Confessa, né? Você tá mentindo. E aí foi tão engraçada a posição dele me olhando, me encarando, e eu comecei a rir. Não, filha, a mamãe não tá mentindo. Aí contei de novo. Ele esperou o pai dele chegar para poder confirmar se era verdade. Porque tem histórias, né, que já para eles não faz muito sentido, porque a Bíblia ela é assim, né? Tem muito do sobrenatural de Deus e que eles vão entendendo à medida que vão crescendo. Mas a hora certa de semear é desde pequenininho. Sim. A minha filha tem um episódio que eu gosto de contar, acho muito bacana. Na época da pandemia, tinha uma novela bíblica que estava passando. Era Gênesis, se eu não me engano. Que era na Record, passava. E eu ficava assistindo e às vezes eu deixava ela ver, outras vezes eu não deixava ela ver porque tinha alguma coisa um pouquinho mais forte. E aí, quando eu não deixava ela ver, ela ia na Bíblia dela, de criança, e ia pesquisar o que era. E depois ela voltava e falava para mim, eu já sei o que vai acontecer. Eu não vou dar spoiler para você. Eu achava divertidíssimo aquilo. E é legal porque a gente acaba, de certa forma, criando no coração deles a vontade de saber mais de Deus, né? Sim. Isso é fundamental para a vida inteira. Exatamente. Né, eu acredito muito nisso. E sou, assim, dessas que defende muito esse cuidado desde cedo. A gente ensinar valores cristãos para as crianças. Esse mundo que nós estamos hoje carece demais de você ficar falando, né, de honestidade, de integridade, de perdão, de obediência.
você entender o senhorio de Deus na sua vida, passar isso para o teu filho e mostrar para ele, porque quando Jesus resume ali os 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E se a gente encontrar, se a gente ajudar na formação de pessoas que tenham esse amor de Deus no coração, nós estaremos semeando para uma geração melhor lá na frente, porque eu não sei onde nós vamos chegar se nós não tivermos esse cuidado de reforçar os valores, os princípios bíblicos na vida dessa nova geração. Eu tenho muita preocupação sobre isso também e acompanho muito de perto, porque minha filha tem 10 anos, então faço questão assim, de acompanhar na escola como é que as coisas estão acontecendo, faço questão de ver sobre as amizades, né, como é que as crianças têm lidado com esse cenário de hoje em dia tão invertido, né? E é triste de ver que às vezes crianças novas, né, são crianças de 10 anos e às vezes com a cabeça já tão virada, e eu fico pensando sobre isso. Puxa vida, o que os pais estão fazendo, deixando acontecer, né, com a vida dessas crianças, não sabem o rombo emocional que isso pode causar. As influências hoje, né, que o telefone celular na palma da mão, ele te traz o mundo inteiro ali, e para o bem e para o mal, né? E as influências, porque no meu tempo, pelo menos, eu vou aqui vou fazer 50 anos já ano que vem, então o universo que me influenciava era extremamente restrito e pequeno. Hoje, o universo que pode influenciar os nossos filhos, nós não temos nem ideia da quantidade de pessoas se nós não ficarmos vigilantes, se a gente não colocar controle, né? Porque é o influencer tal, é a brincadeira que um outro começa. E, novamente, falando de você ter, que eu comecei falando aqui, de tentar ser aceito naqueles grupos. Você começa a achar que sua família é careta, que se você não tiver princípios fortes ali de ensinamentos e de diálogo muito bem trabalhado dentro de casa, o que vai acontecer? Essas pessoas vão achar sempre que o que está fora de casa é melhor do que o que eu estou ensinando aqui. Então, a gente precisa ter esse relacionamento sólido. Eu acredito que o papel de pai e de mãe, ele nunca foi tão necessário quanto agora, de termos esse cuidado, essa atenção, de se voltar para eles e aprender a deixar um pouco o nosso... Porque cansa, porque a gente chega do trabalho, não é tarefa fácil, mas, ao mesmo tempo, é uma missão, que eu digo assim, extremamente recompensadora, porque a gente ama aquelas pessoinhas, né? É o que tem de mais valor, tem de maior valor que Deus nos entregou para cuidar. E se nós entendemos isso, nós estamos aqui como administradores, né? Nós não somos donos de nada, tudo pertence a Ele, inclusive os nossos filhos. Exato. Ele nos dá para que nós possamos cuidar. Então, Ele também nos capacita para isso, mas nós precisamos ter essa vontade de dizer: Senhor, eu quero cuidar dessa pessoa. Hoje eu vou estar cansada, mas eu vou tirar um tempo, ou realmente priorizar um tempo de qualidade com os filhos. Eu estou vivendo algo que, assim, estou de licença maternidade. Eu tenho uma empresa, um negócio que tem 25 anos, e eu acredito que, assim, nós chegamos até aqui. Eu tenho uma equipe que sabe, super competente, eu tenho sócios que sabem trabalhar ali, são excelentes no que fazem. Então, eu posso, nesse momento, pude me afastar e cuidar só do Pedro, estar dedicada ao Pedro, o que para mim tem sido assim uma descoberta, um momento de realização, de prazer. E, lógico, eu ainda sou uma pessoa privilegiada, porque hoje eu consigo pagar alguém durante o dia para me ajudar. À noite, final de semana, eu fico só, mas é uma situação que, para mim, eu digo, é um privilégio. Eu sei que muitas mães não têm a mesma condição, mas eu tenho também uma rede de apoio muito boa que me ajuda quando preciso. Mas eu tenho para mim no coração, eu deixei a maternidade para mais tarde e tenho que agradecer muito a Deus, porque hoje eu consigo entender exatamente o meu papel de mãe e priorizar isso na minha vida, porque eles precisam de nós. E tudo é no tempo certo, né? O tempo de Deus. Assim, a gente precisa também compreender que essa dedicação, ela tem uma recompensa lá na frente, né? São crianças que vão virar adultos mais conscientes, mais respeitosos, né? Que vão saber lidar com pessoas de uma forma muito melhor, vão saber circular em ambientes de trabalho de uma forma muito melhor. Inclusive, hoje, nos ambientes de trabalho, a gente também
precisa ter esse tipo de postura. Como é que funciona para ti, assim, na questão de trabalho? Como tu consegues ver a questão do teu perfil enquanto cristã, né, influenciando no ambiente de trabalho? Isso faz diferença para ti? Hoje faz, Andréa, mas eu te confesso que durante boa parte dos anos aí, eu era uma cristã em sigilo naquele ambiente, assim, eu acho que era como é que eu poderia dizer? Era como se eu fosse... Infiltrada. Uma infiltrada, disfarçada. Eu achava que... porque, até falando disso, né, hoje em dia as pessoas acham que quando você chega numa roda de conversa, ainda mais na área que eu trabalho, que é comunicação, então, quando você fala, eu sou cristã, eu sou discípula de Jesus, né? Porque eu tento até já ir por aí, porque há uma imagem tão ruim do mundo... não vou dizer do mundo, mas das pessoas que são evangélicas ou cristãs, que se apresentam como tal, muitas delas são ligadas a um radicalismo de direita, né, a ser extremistas, ou serem tolas demais, né? Sim. É como se você fosse uma pessoa menos inteligente porque você Sim. acredita em Deus. É como se a religião, e aí eu não estou falando aqui, né, de a religião A ou B, mas por você servir a Cristo é como se você fosse uma pessoa boba. Então eu te confesso que hoje não tenho vergonha de falar que fui uma pessoa extremamente... Que me camuflava ali no medo para querer ser aceita nesse universo de não ter nenhuma restrição até dos clientes, dos amigos com quem eu me relacionava. Chegou um ponto de uma amiga minha estar numa mesa falando mal de pessoas cristãs e uma colega falar assim, fulana, não fala isso, olha a Cleide aqui. Aí ela virou para mim e disse assim, mas olha, não, a Cleide não conta. Ou seja, eu estava tão disfarçada no meio, eu estava tão adaptável a tudo que simplesmente eu não existia mais. Eu tinha me tornado invisível na minha posição de cristã. Porque eu queria muito mais agradar as pessoas do que a Deus. A minha imagem aqui. E aí aquilo doeu como uma facada no meu coração. Mas foi um momento de mudança, assim, que aquilo começou a me mover no sentido de dizer o seguinte, não, chega. Eu vou fazer, quando tem lá no livro de Timóteo, quando ele fala, né, que nós não nos envergonhamos do evangelho, né, porque ele é o poder de Deus. E eu estava me envergonhando. Então, eu passei a tomar uma posição diferente. Então, hoje, sim, não que antes eu não fosse, eu realmente escondesse para todo mundo, mas só as pessoas que conviviam muito comigo sabiam da minha fé. Hoje, não. Hoje eu faço questão de falar para a primeira pessoa que eu conheço, dou logo um jeito de encontrar uma brecha, de falar, de realmente estar professando a fé que eu vivo, porque eu acredito que isso tem a ver com a nossa identidade, né? Eu não quero mais viver essa vida falsa, essa vida de mentira para poder agradar as pessoas. Elas precisam me ver e me compreender como a pessoa que eu sou em Cristo Jesus. Tu achas que isso faz diferença na forma como as pessoas lidam contigo hoje, na questão de trabalho, na questão de repente, preconceito ou não? Não, eu diria que com os clientes eu não sinto qualquer diferença nesse sentido. Mas, muitas das vezes, dependendo dos grupos que você se relaciona, e voltando a falar no grupo de comunicação, onde nós temos pessoas que são muito mais... algumas completamente sem religião, né? São as pessoas que se dizem ateias, outras que têm... frequentam outros tipos de culto ou que não frequentam nenhum, mas elas sentem mais simpatia por aqueles cultos afrodescendentes, espíritas, que aqui eu estou colocando assim, que é uma questão de como as pessoas percebem que elas passaram a entender que o cristão ele está atrelado a uma ideologia de extrema-direita, o que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu digo que assim como qualquer profissional ou qualquer pessoa, ele vai ter as inclinações que ele tiver de ideologias. Eu sou discípula de Jesus, eu quero servir a Cristo e não faço essa, na minha vida pelo menos isso não está relacionado. Agora, evidentemente, né, a gente quando passa a defender esses princípios aqui, a gente vai de encontro a uma agenda da sociedade que
não é compatível com o que a gente acredita. Né? E aí, sim, é preciso se posicionar. Quando eu falo da criação de filhos, quando eu falo do meu comportamento também dentro da minha empresa, onde trato a todos com respeito, trabalhando a questão da diversidade, da tolerância, porque é isso que a Bíblia também nos ensina. Eu não tenho que ter preconceito com ninguém, eu tenho apenas que dizer, olha, isso aqui é o que eu acredito, é o que importa para a minha vida. Você, se você me perguntar num ambiente assim reservado, como eu já tenho, de vez em quando converso com alguns funcionários meus, eu digo, olha, essa aqui é a fé que eu acredito, a Bíblia diz isso, 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 isso. Agora, se você não está servindo a esse Deus, se você não quer esse Deus, viva a vida como você bem entender. Mas a gente precisa ficar percebendo que dentro do meu ambiente de trabalho, na área de negócios, eu não sinto, dentro dos meus contratos existentes hoje, qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de observação assim. Mas, quando eu circulo dentro de alguns grupos de pessoas, ainda há uma resistência. Especialmente agora com as redes sociais, onde todo mundo tem opinião e aponta liberdade para apontar o dedo. Isso acontece muito, né? Eu, outro dia, estava comentando sobre um assunto nas redes sociais e alguém me chamou de fanática, porque eu falo bastante de Cristo. E aí eu falei, puxa vida, então eu sou, né? Porque eu vou falar realmente daquele que ocupa o meu coração. E que bom que quem ocupa o meu coração não é uma pessoa de carne e osso que está ali tentando fazer as coisas para si. Isso era uma questão, uma conversa sobre política. E eu falei para ele assim, quem eu acredito veio realmente para servir ao mundo. Né? E outro igual não veio ainda. Então, eu realmente, se for para ser chamada de fanática por falar dele, eu aceito. Né? Isso aí, eu acredito que tem uma coisa, né, que a gente fala de reputação, e que está dentro da nossa área também da comunicação. Né? Eu tenho que me preocupar com o que Deus pensa de mim. Se meu objetivo é agradar o coração dele, então a reputação não é o que eu falo a meu respeito, é o que o outro pensa, né? Mas se a gente ficar nessa vida refém da opinião alheia, principalmente nos valores que são fundamentais para a nossa vida, a gente vai fazer o quê? Né? Nós vamos deixar de servir a Cristo para agradar A, B ou C, para ser aquela pessoa que está ali adaptável a tudo, neutra a tudo, porque se você não está com Cristo, você está contra ele. Então, a gente precisa tomar essas posições e entender que, para agradar a Deus, né, eu preciso seguir um manual que a gente conhece muito bem, né? E aí ele fala do que a gente já também comentou aqui. Ele fala de obediência. A agenda de Deus é bem diferente dessa agenda do mundo, né? Os seus princípios e os valores que são colocados para as nossas vidas. Então, o que ele mais importa é a nossa integridade de caráter, né? Então, como ele olha para a gente, conhece a motivação do nosso coração, conhece tudo, então eu digo, olha, se eu estou passando no raio-x dele aqui, bacana. É lógico, gente, que eu estou falando isso, não quer dizer que eu sou uma santinha, não. Todo santo dia eu peço perdão a Deus, todo santo dia eu estou numa caminhada de melhoria, né, de busca diária, porque esse é dia após dia mesmo, né? Porque nós temos uma natureza caída, né? E a gente precisa de Deus o tempo todo, mas qual é o meu objetivo lá na frente? É agradar o coração dele. É viver para que eu possa agradar, para que ele possa se deleitar, ter prazer na minha vida, como filha. Não porque eu mereça, que a gente não merece nada, mas porque ele merece toda a honra, toda a glória e a graça que ele nos deu e a graça que ele nos dá, essa graça nos basta. E a questão de ser cristão já nos coloca numa posição de assumir que nós não somos suficientes. Né? A gente sabe das nossas falhas, nós reconhecemos que nós estamos em constante busca para melhorar. Né? Nós não achamos que somos suficientes para fazer tudo, para fazer acontecer, resolver. Não, nós dependemos de Cristo. Né? E isso faz toda a diferença, especialmente no mundo de hoje, onde todo mundo acha que, que manda, que faz, que acontece, que não precisa de ninguém. E, na verdade, não. Nós precisamos uns dos outros
e enquanto cristãos a gente busca sempre essa melhoria. E uma das coisas que para mim, Andréia, foi muito importante na minha jornada com Cristo foi realmente entender que eu precisava viver na dependência dele. Eu sempre fui muito ousada, de tentar não ter medo, de meter a cara para fazer as coisas. Tem muito a ver com a personalidade da minha mãe também, que sempre foi essa mulher que me inspirou a ser empreendedora, a não ter medo. Mas chegou um tempo que eu estava ali numa vida mais afastada de Deus e onde eu tinha a capacidade de orar e dizer assim, Senhor, olha, eu estou te pedindo aqui, mas nessa parte aqui, olha, tu não te mete, não. Dizia desse jeito, sabe? Assim, olha, é só deixa até que aqui. eu faço, até aqui. E outra coisa, aí você começa a acreditar que você está fazendo as coisas, que é a sua inteligência, são as suas conexões, é a força, né? É a nossa capacidade. Coitado, né? Assim, no final das contas, quando a gente realmente entende o que é viver numa vida onde você precisa ter um Senhor, você tem um Deus, quem tem que governar teu coração é Ele. Então, eu tenho que sair da cadeirinha que eu botei aqui no meu coração, onde eu estava sentada nela, no trono. Deus estava lá num cantinho, e Ele chegou para mim e disse, olha, se você quiser continuar vivendo desse jeito, vai vivendo, mas eu estou bem aqui. Então, quando eu mudei as cadeiras, botei Ele no trono do meu coração, dei o governo da minha vida para Ele, as coisas mudaram, a minha mente mudou, porque é o que está lá em Romanos 12:1. Ele manda que nós né? Paulo fala de renovação da nossa mente, para que a gente viva viva a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Evidentemente, nós teremos aflições, teremos dificuldades, mas Ele vai estar conosco, nos auxiliando. E quando a gente fala de mordomia cristã, que é realmente você entender que nada que você tem, a sua influência, os seus talentos, a sua capacidade, os seus bens, o seu dinheiro, nada disso, nada é nosso. Tudo pertence a Ele. Então, eu aqui tenho que ser uma boa administradora, ou seja, uma mordoma do que Ele me deu. Então, se hoje eu tenho filhos, se eu tenho um negócio com os meus sócios, e eu tenho ali uma empresa que, graças a Deus, que aí a gente também está prosperando, é porque Ele está me abençoando, Ele está abrindo portas. Mas eu entendi que a minha posição aqui é, quando o dia amanhece, agradecer. Senhor, muito obrigada por mais um dia, porque eu estou respirando, porque Tu me deste vida. E aí, Ele está aqui no centro do meu coração. E muitas das vezes, Ele vai me dizer não para muitas perguntas que eu vou fazer, para muitas orações que eu vou fazer. E a gente tem que ir entendendo, ok, Senhor, é não, então é porque Ele tem algo melhor. Ou Ele está enxergando lá na frente. E essa jornada, para quem não vive uma vida com Deus, parece loucura, né? Parece que nós realmente somos pessoas assim, não, são umas alienadas, são umas pessoas que não estão ali tentando justificar as suas fraquezas, responsabilizando o outro. Quando eu entendo que é exatamente o contrário, quando eu entendo que a Cleide sem Deus não é ninguém, não é nada, não existe para mim meu corpo, minhas regras, porque eu, né? O que eu tenho? Eu tenho o que Ele me deu para tomar de conta. Então, eu realmente entendi que nessa vida a gente só consegue caminhar feliz quando Deus Ele assume o comando, quando a gente tira nós saímos do trono, deixamos Deus governar e entendemos qual é a nossa posição de filhos, de servos, né? Na verdade, primeiramente de servos, e Ele nos chama para ser filhos, para ser filhas, e aí Ele vai cuidando de nós, como um pai cuida de um filho. Você sabe que eu acho que um grande desafio é isso, é se permitir sair da condução, né? Hoje a gente tem uma cultura de que todo mundo tem que ser alta performance, todo mundo tem que ser suficiente, fazer tudo. Gente, isso é extremamente desgastante e não é saudável. Na verdade, essa pressão que o mundo impõe só nos adoece. É verdade. Né? E quando a gente entende quem nós somos realmente e como somos filhos de Deus e que Ele tem o melhor para cada um de nós, a gente acaba
sendo alimentado por uma certa tranquilidade que tira a gente dessa afobação maluca desse mundo, né? Não quer dizer que a gente vai descansar e não vai correr atrás das coisas, não vai trabalhar, não vai melhorar. Não, não é isso. É só que a gente sai dessa pressão de que tudo depende da gente, porque não é. Não é. E esse mundo coach, que eu fico assim, meu Deus, e como as pessoas acreditam, porque elas querem solução mágica, né? E querem acreditar que elas são capazes de tudo. Não são, e nem todo mundo vai ficar milionário, nem todo mundo depende das suas forças, suas competências para ter uma grande ideia mirabolante e mudar a vida da noite para o dia. É lógico que a Bíblia nos fala de vida abundante, Deus nos quer que nós prosperemos, mas o conceito de prosperidade, ele é ausência de necessidade. E aí, dependendo da sua capacidade, do que você faz, de como você se dedica, as coisas vão acontecer, porque é uma combinação aí, né? Quando a gente fala oração, né? Quando eu estou conversando com Deus, tem a parte dele, que é o sobrenatural, mas tem a nossa de ação. Então, nós temos também que correr atrás. Só que nem sempre nós vamos chegar no patamar de que muita gente vende aí. E a entender que essa geração de riqueza também, quando Deus nos faz prosperar, Ele quer que nós cuidemos das pessoas. Do outro, né? sim. Ele não é esse conceito para a gente ficar ostentando, andando de jatinho, comprando um carrão, roupas e mais roupas. Nada. Se você quiser andar assim, se você tem muito dinheiro, que bom, viva do jeito que você queira viver. Mas entenda, aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E se você coloca no seu coração, se o dinheiro é ele que está lhe dominando, infelizmente, o teu Deus não é Deus, é Mamon. Então, nós precisamos buscar, assim, Senhor, nos dê um coração generoso, porque nós vamos prosperar, nós vamos crescer à medida também que nós abençoamos os outros. Sim. Eu transformo a riqueza que eu estou recebendo. E aí, existem esses princípios bíblicos, essas leis espirituais, que elas são importantíssimas. E os coaches, quando até usam a Bíblia muitas das vezes, eles não falam toda a verdade. Porque você precisa entender que existe, sim, algo muito importante para que você compreenda também, que é a capacidade que você tem de gerar, a partir do que você gera, como você abençoa, como você vai ser. Tem aquela parábola dos talentos, né? Sim, que ele fala, né, que quando o Senhor, que ele ali naquele momento, é lógico que está fazendo uma analogia com o reino de Deus, mas serve também para a gente colocar isso no mundo dos negócios, quando o Senhor vai viajar, né? E ele entrega 5 talentos para um. Talento naquela época era um valor monetário, não tem a ver com um talento, como a gente fala hoje, e era muito dinheiro, então ele dá 5 talentos para um, dá 2 talentos para outro, né? E 1 talento para um. Isso para os seus servos, né? Que trabalhavam com ele ali. E o primeiro, mas como é que esse senhor faz essa distribuição? Ele distribui de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, ele sabia exatamente quem era capaz de gerir 5, 2 e 1. Aquele que recebeu 5 foi lá e rapidamente ele saiu, multiplicou mais 5. O de 2, idem. E o que recebeu 1 ficou amedrontado, né? Se acovardou ali, guardou. Ele não fez nada, digamos assim, errado, ele não desviou, ele não jogou fora. Mas quando o Senhor chega para tomar, para verificar assim, e afinal de contas, né? Prestar contas aqui, o que você fez com o dinheiro que eu te dei? O que tinha recebido 1, chegou e ainda jogou para ele a responsabilidade. Então, como se ele não estava ali preparado, ele não multiplicou, ele não frutificou. Então, essa capacidade de receber, de multiplicar, de frutificar e de entender que nós temos uma capacidade e que Deus não vai nos dar além da nossa capacidade. Um dia eu ouvi a pastora Valnice Milhões falando assim, tem gente orando, Senhor, me dá um carro, mas ele só tem capacidade de ter uma bicicleta. Então, Deus vai dar a bicicleta para ele. Então, eu não sei. E ela fala de um jeito assim engraçado, porque aquela voz impostada, mas eu fiquei observando, digo, tem coisas que eu peço para Deus, assim, e aí quando a resposta vem de um jeito diferente do que eu pedi, depois eu entendo, eu não estava capacitada, não era aquele momento, e a gente precisa ter essa compreensão de que as coisas, elas não são iguais para todo mundo. Deus nos fez diferentes. Começou pela nossa digital aqui, né? Sim. Todos nós temos uma. Então, diferentes. essa diversidade, como Deus nos criou, de mentes, de raça, de etnia, de tudo, tem a ver com essa
capacidade de sermos pessoas que uns vão estar em determinada posição, o outro em uma outra posição. Isso não quer dizer que o Deus é melhor para um e pior para outro. É que ele nos conhece e sabe exatamente do que nós somos capazes de fazer. Mas não acredite que que tem a solução mágica, gente. Não tem, né? Não tem. Essa teologia da prosperidade, eu acho ela muito perigosa. Nefasta, né? Tal qual a teologia da libertação, para mim também é extremamente perigosa. Já falando mais para a parte do catolicismo, essa parte mais progressista também, assim, a gente precisa ficar muito atento a tudo isso, porque acaba incutindo na cabeça das pessoas coisas que não são viáveis, na verdade. Quando você fala dessas teologias que são adaptadas agora a gosto do freguês, né? Isso. Infelizmente, quando você vai atrás de algo que agrade o seu gosto, mas ela está desalinhada com o que Cristo está pregando, com o que ele trouxe, a gente pode até ter uma vida fácil aqui, tá se enganando, mas é aquela igreja inclusiva que te inclui aqui, mas te exclui lá da eternidade com Cristo, que é o principal, né? Então, do que adianta? Mas a Bíblia fala muito disso, né? De que dos falsos profetas, desse engano todo que nós estamos vendo, e as redes sociais, elas amplificaram muito isso. Então, se você não ler a sua Bíblia, gente, a Bíblia é para ler. E hoje, eu gosto dessa daqui, a letra é gigante, porque eu não enxergo mais direito, mas assim, eu tenho aqui, tenho no telefone, e no celular eu baixo e vou olhando ali as diferentes traduções, né? Porque para você comparar aí no estudo. E se você não lê, você é muito fácil, muito, muito fácil de ser enganado por essas falsas teologias, por essas pessoas que estão fazendo tentando te entregar algo que ele agrade o teu coração, mas ele te afasta completamente do Deus verdadeiro. Eu sempre questiono, e nós já fizemos várias vezes provocações assim no Cristocast, nas redes, né? Você tá aberto a Deus ou você quer que ele caiba na sua vontade? Né? E isso daí é fundamental. E às vezes a gente, ainda que esteja frequentando uma igreja, a gente quer fazer Deus caber na nossa vontade, né? E a gente precisa ter a consciência de que a porta aberta é Deus que traz, mas também quando ele fecha, também é ele, também é da vontade dele. E a gente às vezes não sabe o porquê aquela porta está fechada, mas provavelmente é para o nosso bem, é para a nossa proteção. E lá na frente a gente vai descobrir o que é realmente, né? A gente não sabe de pronto, a gente não sabe todas as coisas, só ele que sabe. Exato. A gente precisa saber entregar também, né? Cleide, sobre essa questão de trabalhar para o reino também, né? Eu sei que tu participas de um grupo que tem esse mesmo pensamento. Me fala um pouco sobre isso. Hoje eu faço parte do TELA, né, que é uma rede de empreendedores cristãos. O TELA é um instituto onde ele é interdenominacional. Qual é o grande objetivo desse grupo lá? É que a gente que entenda que é possível levantar uma geração de empreendedores que realmente possam colocar Cristo dentro dos seus negócios, porque durante muito tempo mesmo, as igrejas não davam atenção para essas nossas outras vocações. Quando você ia falar de, eu quero trabalhar na obra de Deus, né? Então, só enxergávamos os pastores, as pastoras, o povo do louvor, o missionário que ia se dedicar à sua vida e ele tinha que abandonar tudo que ele estava fazendo para ir só trabalhar ali no ministério. E muitas das vezes, esses profissionais, aí eu falo dos missionários, pessoas realmente cheias do amor de Deus, mas iam para o campo missionário, algumas conseguem contar com o suporte das igrejas que os envia, mas outros passam muita dificuldade. E o que esse movimento acredita? Que sim, nós precisamos trabalhar para o reino, porque não existe essa separação de igreja e trabalho, essa dicotomia, ela não existe. Deus nos criou para o trabalho. Tem até uma palavra que no hebraico, avodar, significa adoração. E ela é a mesma palavra para trabalho. Então, o que a gente entende? Que trabalhar é adorar.
Então, se eu trabalho com muita eficiência, com muita excelência, que deve ser realmente a nossa entrega em tudo que a gente faz, porque a palavra de Deus também diz que em tudo que nós formos fazer, temos que trabalhar como que para o Senhor e não para homens. Então, eu entendo que se eu trabalho e trabalho com excelência, eu já estou ali adorando. Então, o que a gente entende? Que ao ter um negócio onde eu sigo os princípios bíblicos, né? Onde eu estou trabalhando aqui os valores cristãos, onde eu não sou uma pessoa que ceda à corrupção, onde eu sou uma pessoa que trato bem a minha equipe, o meu fornecedor, onde eu sou correta com tudo que eu estou fazendo. Então, eu posso estar ali falando de Deus em cada coisa que eu faço. E, principalmente, se meu trabalho, se meu negócio está prosperando, como eu vou investir no reino? Seja fazendo ações sociais, seja investindo na vida de pessoas que estão em missões, seja colaborando com a minha comunidade onde eu estou, mas voltamos para aquele ponto que a gente diz aqui, que o que nós ganhamos é para também ajudar o outro, é para você conseguir fazer algo pelas pessoas, transformar a riqueza para o próximo também. Então, o que o Tela acredita? Que nós estamos trabalhando agora, mas pensando muito na próxima geração. O pastor Paulo diz que ele acredita muito que o Brasil ele tem um grande potencial de ser essa nação que vai levantar uma geração de pessoas capazes de realmente mudar o mundo dos negócios pela palavra de Deus. E é o que eu também acredito. Amém, eu creio também. Precisamos trabalhar bastante para isso, exatamente. Né? É você também dedicar a sua vocação para servir a Deus, é essencialmente isso. E aí a gente está falando de qualquer vocação. Se você é cabeleireiro, se você é dentista, se você é advogado, se você, enfim, você dedicar o que você faz a Deus, a servir a Deus, pelo menos um pouco de alguma forma. E você falou de vocação, né? Vocação é chamado. Então, se você é o cabeleireiro que ela falou, ou o dentista, o médico, o empresário, o que nós estamos falando aí? Deus nos colocou naquela posição. Porque o que a gente entende assim? Mas eu estou aqui por quê? Então, eu entendi, depois de muito, perguntando, Senhor, qual é o meu chamado? E ele estava óbvio. Ele preparou para o mundo da comunicação, é aqui que eu influencio, é aqui que eu ganho o meu sustento, é onde eu também gero sustento para tantas outras pessoas, né? Eu com os meus sócios. E aí, eu fiquei, não, Deus já me colocou no local, que eu tenho que ser influência aqui. Então, a vocação é o quê? É esse chamado. E a graça o pastor Paulo também costuma dizer que graça, né? Graça é Deus nos colocar no local onde nós não merecemos estar para fazer o que Ele quer que a gente faça para o reino dele. Então, se você hoje se você é um médico, está no centro cirúrgico, ali você pode ser bênção na vida de alguém. Se você está no salão de cabeleireiro, você conversando com sua cliente que chegou triste, que chegou mal, você entrega uma palavra de Deus para ela, você ora com ela, você está fazendo o seu trabalho também. E eu, dentro do que eu tenho hoje, eu tento viver uma vida onde eu possa estar sendo exemplo. E aí realmente ficar me vigiando. Porque todo dia a gente erra. Todo dia a gente está falhando. Então, é uma correção de rota diária. E dentro do Tela, nós acreditamos que vai ser pelo trabalho que a nova geração vai impactar no evangelho. Fazendo a diferença dentro dos locais de trabalho, fazendo missões, levando empresas, negócios dentro daquela filosofia BAM, que é Business as Mission, né? Levando, se eu quero ser um missionário. Então, mas eu também sei, eu sou um bom cabeleireiro. Então, eu vou viajar como cabeleireiro e lá eu vou fazer missão com a profissão que eu tenho. Mas eu sou muito bom em fazer café, eu entendo bastante de café. Então, eu vou montar uma cafeteria. Eu sou a Andrea, que trabalha com o mercado digital, né? Eu trabalho dentro dessa experiência toda. Então, eu também vou levar essa experiência para fora. E assim, Deus vai te fazer prosperar. As portas vão se abrir. E você, na conexão que você faz com as pessoas, pela tua habilidade que Deus te deu, porque, como eu disse, voltando para a questão da mordomia, tudo que nós temos vem dele. Então, se ele te quer trabalhando para o reino, então é dentro da tua profissão. Você pode fazer a diferença dentro exatamente do teu mercado de trabalho. E aí, a gente começa a entender que, para servir a Deus, amém pela vida dos pastores,
que cada vez mais a gente tenha homens sérios aí, porque também tem muitos que não são, né? Que Deus faça essa faxina, ou que a gente também vá se afastando daqueles que não são verdadeiros, mas que a gente compreenda que eu posso ser uma missionária dentro do meu ambiente de trabalho, que eu posso levar uma palavra de conforto, de fé, ganhar almas para o reino de Deus. Porque o que nós queremos é que todas as pessoas conheçam o Cristo que nós conhecemos, conheçam o Cristo que tem mudado as nossas vidas e que também tenha esse mesmo desejo de agradar o coração dele e de permanecer firme até o fim, para que a gente, lá no final, né, a gente tenha essa nossa recompensa, que é ir para a eternidade com ele. Porque você já imaginou uma eternidade onde você não vai estar com Jesus, você vai estar do outro lado? Eu não gosto nem de pensar nessa possibilidade. Melhor não. Mas, assim, a gente, quando pensa, né, na questão de você servir com a sua vocação, a gente linka muito com o nosso propósito, né? As pessoas falam muito sobre propósito também e quase não buscam o seu propósito em Deus. O que Deus quer de mim? Né? O que ele quer de mim? O que eu posso fazer? E meio que foi buscando isso também que o CristoCast começou. Eu estava numa inquietação profissional muito grande, porque trabalho como jornalista, trabalho com comunicação já há bastante tempo também, e trabalho muito na parte política, e isso estava me inquietando, porque a gente sabe que existe também ali uma área, um cenário político que vai completamente do avesso aos valores que são importantes para nós, e eu estava questionando muito isso. E eu tinha passado por uma provação pessoal muito grande, e posso dizer que foi, acho que, a fase mais difícil que eu vivi na vida. As coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quando eu comecei a me recuperar em Deus, que foi Ele, sim, que me fortaleceu, eu comecei a sentir uma necessidade de servi-lo para que outras pessoas sentissem aquela mesma coisa que eu estava sentindo. Aquele preenchimento, entende? Aquela alegria que estava contaminando o meu coração, né, me transformando numa nova pessoa, aquele que as pessoas falam que é o primeiro amor, né, que a gente sente novamente por Deus, assim, aquilo estava tão forte em mim, e eu pensava, eu quero que todo mundo sinta isso. O que eu posso fazer? E aí eu ficava assim, eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada, eu só sei ser jornalista. Eu sei perguntar, eu só sei fazer isso. Eu não sei nem o Evangelho direito, agora que eu estou estudando de novo a Bíblia, e eu me senti tão incapaz, mas eu queria tanto fazer alguma coisa, que eu comecei a pedir para Deus. Eu disse assim, Pai, me mostra. Por favor, me mostra. Eu quero muito, me mostra, mas eu não sei fazer nada, então me mostra o que eu posso fazer com a minha vocação. Algo que eu possa unir a minha vocação profissional com a minha vocação espiritual. É só isso que eu te peço. E eu lembro que eu fui num retiro, que foi um retiro de discernimento, bem propício, né? Retiro de discernimento. E nesse retiro eu tive um sonho. E eu sonhei com o CristoCast. Sonhei, assim, claramente, com o cenário, com tudo, assim, do jeito que é, com esse microfone aqui que eu não deixo o Rafa trocar. Sonhei, e inclusive com o nome. Isso foi no sábado do retiro que eu participei. Terminou o retiro no domingo. Quando foi na segunda-feira, o Daniel mandou para mim um convite para participar do encontro lá na tua casa. Era essa história que eu ia contar para vocês. E que foi um encontro de jornalistas cristãos, não foi isso? Foi. E aí eu lembro que eu falei assim pro Daniel, eu falei assim, mas será que eu posso ir, né? Porque eu imaginava que fosse só lá da igreja de vocês, né? Ele falou, não, pode ir também, vai ser muito legal. E eu fui já com a ideia na cabeça.
mas completamente insegura, assim. E aí, gente, quando eu cheguei lá na casa da Cleide, tinha um grupo muito bacana de jornalistas, foi tão legal, e todo mundo conversando, conheci um monte de gente, reencontrei pessoas que já conhecia também, e teve uma dinâmica lá, né, que era o que nós poderíamos fazer para servir o reino com a nossa profissão, com a nossa vocação. E eu sentei num grupinho, assim, foi dividido em grupos. Sentei num grupo lá, acho que nós éramos 5 na mesa que eu estava, e ficou aquela. Aí tinha uma disputa, né? Porque todo mundo queria fazer o seu melhor. E ficou todo mundo, o que a gente vai fazer, né? O que vai falar? E eu quietinha aqui com vergonha, porque era a primeira vez que eu estava indo. E não saía ideia nenhuma no grupo. Eu falei assim, eu acho que eu vou falar a minha. E daí eu falei, olha, eu tenho uma ideia que é assim. Aí eu falei do Cristocast. Olha, é um podcast sobre testemunhos. E ali a gente conversou a respeito e fomos anotando tudo. Só não falei o nome. E aí, organizamos tudo. Depois a gente teve a apresentação, os grupos apresentaram tudo. O que me bate, assim, naquele momento, para mim, foi uma confirmação, entendeu? Porque conversar com vários colegas, falando sobre a ideia, todo mundo vendo que era algo viável. E, caramba, eu fui cair dias depois num lugar para se falar sobre isso, né? Sobre como a gente pode servir com a nossa profissão. Para mim, foi uma super confirmação. E aí, agora já está vivendo essa agora realidade. já vivendo isso. Então, eu acredito sim que Deus vai encaminhando a gente para as coisas que a gente pede, assim, no fundo do nosso coração, né? Depois de lá, ainda passou um tempo para o projeto começar realmente, ainda passou uns meses aí que eu conheci o Rafa e as coisas foram acontecendo, assim, até que hoje nós já filmamos, já foi para o ar mais de 40 episódios, só com a graça de Deus mesmo para isso acontecer. E o que eu acho que é um grande presente para mim, assim, que eu dizia, eu não sei fazer nada, eu não sei explicar o evangelho, né? Eu sempre questionava, eu inclusive quis colocar outra pessoa para apresentar. Porque eu dizia isso, eu não sei ensinar a palavra de Deus. Como que eu vou participar de um programa que eu não sei? E o meu maior presente é que, além de trazer convidados que através do testemunho, evangelizam as pessoas que estão ali do outro lado, eu tenho sido evangelizada também. E não tem presente maior do que isso. Sabe? Surpreende, né? A gente vai aprendendo em cada conversa, né? Imagina cada testemunho que você recebe aqui, né? Isso vai te alimentando, né? Porque a palavra de Deus, ela é alimento, né? É o alimento que a gente negligencia muitas vezes, mas já imaginou se a gente não... o alimento natural, a gente precisa comer pelo menos 3 vezes ao dia, ou dependendo de como é o seu metabolismo, aí 6, 3, 1, mas tem que comer todo dia. Mas quantas vezes você lê a Bíblia, né? Quando a gente está se alimentando? Eu estava vendo aí que uma pesquisa que tem 79% das pessoas, dos brasileiros, dizem acreditar em Deus. Você já pensou se, de fato, essas pessoas vivessem o que elas acreditam? Como a potência que esse país não seria em termos de bênçãos, em termos de um país honesto, um país sem corrupção, porque praticamente, né, você está falando aí de quase 80% da população. Sim. E só que entre o que as pessoas dizem e o que elas vivem, há uma distância absurda. Aí nós temos o quê? Uma população que, por mais que diga isso, mas ela tem uma... Quando você vai ver o estereótipo do brasileiro, a parte negativa é um povo preguiçoso, um povo corrupto e que tem uma cultura de impunidade muito grande. Isso. O que é horrível, né? Sim. Contrasta com essa outra mensagem colocada. E aí, novamente, eu volto para aquele ponto do que a gente fala e do que a gente é, no final das contas. Então, nós precisamos trabalhar muito essa integridade.
ter esse coração voltado para Deus, para ouvir o que Ele está te pedindo, né? Porque Ele foi lá num sonho, Ele te deu o caminho, Ele te deu a resposta. Então, Deus fala conosco. Quando a gente está inquieta e pede para Ele, Ele vai responder. Quantas vezes Deus me deu o nome da empresa que eu tenho, Temple, que na época eu não sabia o que significava, eu sonhei assinando um cheque também do Banco do Brasil e estava escrito Temple. E aí que palavra é essa? Eu estava atrás de um nome e foi em cima, foi embaixo, eu conversei com o pastor César, né, que é um amigo muito querido, e ele depois me disse, não, Cleide, não é Temple, a palavra é Temple. E no meio dos nomes todos que eu coloquei para as minhas sócias na época para escolher, elas concordaram com esse nome. Então, a Temple tem um nome porque também foi um negócio que eu estava numa fase de mudança ali e pedi para Deus e Ele me deu. Então, para mim também foi uma confirmação de que aquele projeto tem a direção dele. E outras vezes que eu perguntei, não esperei a resposta, me deixei enganar, já quebrei a cara muitas vezes, mas assim, quando você pergunta, ele te responde e você obedece, né? Isso é um fluir natural. Então, a gente entender que quando ele nos colocou no mundo da comunicação, ele sabia exatamente qual era a habilidade que ele queria contar conosco nesse exército dele. Isso. Então, nós somos comunicadoras. Podemos usar nossas habilidades para o reino. Então, se você é um profissional, se você está trabalhando dentro de você é um taxista, um motorista, um profissional liberal, onde você está? Pergunte para Deus como você pode ser útil ali, porque com certeza vai ser dentro da habilidade que Ele já te deu, né? E aí o que a gente precisa é entender que nós precisamos ser muito, muito bons em tudo que fazemos, porque é Ele que nos capacita. E nós somos aqui na Terra, né? Nós temos que resplandecer a glória dele. Não aquela imagem terrível que temos hoje também, de muitas pessoas que servem a Deus, mas que a gente vê as manchetes. Olha, foi preso o pastor fulano de tal, o padre tal, né, acusado de pedofilia. O que mais tem são essas manchetes horrorosas, mas que não são elas que vão ficar ali marcadas na nossa vida. A gente tem que sempre olhar para Cristo. Porque se a gente for olhar para o homem, como todo mundo fala, né, a gente está afadado ao fracasso. Então, vamos olhar para ele, vamos olhar para Cristo, vamos fazer como Paulo fala, que é, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele nos manda imitar o caráter de Cristo, né? Então, que caráter é esse? É esse que nós temos que buscar na palavra, aquele homem que entendia as pessoas, que sabia se comunicar muito bem, mas que tinha um coração imenso de compaixão, mas também ele não é só amor, como muita gente pensa, né? Porque Deus, Jesus é amor. Ele é amor, sim, graças a Deus. Senão a gente não estaria aqui. Ele pagou pelas nossas vidas, foi para uma cruz para morrer por nós. Mas Ele quer que a gente venha e se arrependa. E quando a gente fala de arrependimento, é arrependimento verdadeiro, daquela pessoa que está desalinhada com Ele e que vai se ajustar. Então, Deus, Ele quer muito que nós nos voltemos para Ele. E nos voltemos dentro de uma imagem de um Cristo que está aqui na Bíblia. Não é do Cristo que está na minha cabeça, na cabeça da Maria, do João, se eu não estou alinhada com ele. Mas, assim, ele não tem várias formas. Ele não é feito de pedaços de pessoas. Ele é um só. E é esse Cristo verdadeiro que conversa conosco em sonhos, que nos chama, que nos dá discernimento, que nos chama para a sua obra e que nós precisamos nos colocar diante dele, né? Com o nosso coração ali sempre pronto a obedecer. Eu acho que esse é o ponto fundamental, assim, o quanto nós precisamos focar em Cristo, sabe? Nós somos de igrejas diferentes, né? Porém, eu acredito, Cleide, assim, do fundo do meu coração, e já disseram que é ingenuidade minha, porém, eu acredito do fundo do meu coração. Assim, eu não tenho pretensão e eu nem acho que eu tenho capacidade de convencer ninguém a ir para tal igreja, ou que uma está certa, uma está errada. Eu não tenho essa capacidade. Pode ser que um dia eu venha a ter, mas eu acho que quem faz isso é o Espírito Santo. Mas eu acho sim que enquanto a gente ficar brigando entre si, os irmãos cristãos ficarem brigando, a gente só perde. Então, imagina o tanto de cristão que existe nesse Brasil, nesse país. Se todo mundo fizesse o seu dever de casa, de buscar seguir a Cristo, de ler a palavra, de tentar compreender de verdade a sua aplicação no seu dia a dia, se nós nos focássemos no que nos une,
caramba, nós seríamos imbatíveis. Então, tudo isso que tem acontecido, a impunidade não seria dessa forma, a violência não seria dessa forma, o sofrimento, a pobreza não seria dessa forma, se todos nós nos uníssemos e buscássemos realmente viver segundo Cristo ensina. Eu acredito muito nisso, sabe? O Brasil, né, nós somos um país cristão, em termos de quando nós olhamos os números aí entre católicos e evangélicos, nós temos praticamente 70% da população que está dentro de uma dessas duas, um pouco mais de 70%, né, se classifica como dentro dessas duas instituições, assim, né? Sim. Não são instituições, dentro dessas duas vertentes. Isso. Mas é como tu dizes, eu acredito que nós temos é o que nos une, que nós temos que trabalhar. Mas temos que viver essa busca individual, essa busca que ela é feita dentro do nosso quarto ali, na conversa com Deus. Os meus momentos maiores de experiências com Deus, de ajuste mesmo, que Ele colocou na minha vida, que Ele me sacudiu, foi só eu e Ele. Então, também. Então, eu acredito que há essa possibilidade de a gente buscar a Deus verdadeiramente, mas é também importante que a gente congregue, porque cristianismo, ele é essa vida em comunidade. Um precisa ajudar o outro. Se você está fraco, o outro vai lá, te levanta, te consola, te apoia. A gente pode, sim, estar dentro de casa e precisa muito viver isso dia a dia. Não é, eu vou buscar a Deus hoje uma vez na semana, que eu vou no domingo ali na igreja. Não é isso. Você tem que fazer isso diariamente. E esse processo, gente, ele precisa ser alimentado. Como nós já falamos aqui, né, de comida. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento. E a oração, ela é o momento que a gente se relaciona com Deus. Imaginou aqui, nós duas estamos conversando agora, mas ela precisou me ligar, ela precisou encontrar comigo no evento também. A gente já está um tempinho aqui conversando para manter essa conexão agora. Imagina se você tem aí, eu quero ter uma relação com Deus, mas eu não falo com Ele nunca. Ou eu só busco a Ele quando eu estou desesperada, quando eu estou correndo, passando por uma dificuldade terrível. Ele vai te socorrer, mas não é para isso que Ele está ali. Ele quer uma relação de pai e filho, todo santo dia, né? E a gente precisa entender, buscar a Deus primeiramente. Eu coloco isso e tem sido um desafio também, porque há dias que eu não consigo cumprir, porque a gente pensa no trabalho, se tu tem uma reunião às 5 da manhã, tu larga tudo, tu te organiza e vai, mas se dá 5 da manhã e é para orar e você não quer se levantar, tá com um pouco de sono, preguiça, você vai negligenciar, é a primeira coisa que você faz. Então, é realmente um processo de amadurecimento e de desejo real no seu coração, para que a gente vá alimentando isso e vá vivendo esse processo dia após dia. Porque eu digo, se nós fôssemos aquela nação que 80% acredita em Deus, e acreditasse e vivesse isso na prática, gente, o Brasil seria uma potência. E eu acredito muito que o Brasil é um país muito abençoado. Eu profetizo palavras sempre realmente de fé e de bondade sobre a nossa nação, porque de coisa ruim já tem demais por aí. Mas o Brasil é um país, sim, muito abençoado pelas riquezas naturais que Deus colocou aqui, pela população que Ele colocou aqui. Mas nós precisamos que essas pessoas tenham seu coração alcançado por um Deus verdadeiro. Com certeza. Cleide, para a gente começar a encerrar, infelizmente, me fala por que vale a pena crer. Eu nem sei te dizer, assim, que viver de um outro jeito sem crer. Porque quando eu vejo uma pessoa que fala assim, olha, eu não acredito em Deus. E aí eu me coloco no lugar dela rapidinho e penso, gente, como deve ser a vida de alguém que não crê? Porque eu me imagino assim, sabe, flutuando no universo sem nada me sustentando. Então, eu estou vagando ali, que qualquer coisa, qualquer vento me leva para cá, para acolá. Então, a fé, para mim, ela é a minha base de vida. Mesmo nos momentos que eu estive afastada, digamos, de estar congregando numa igreja, mas eu nunca deixei de acreditar em Deus. Meu coração sempre esteve ali. Eu falei, não, Deus, eu tenho algo que está comigo sempre. Mesmo como eu falei, nos meus momentos mais tortos, nos meus momentos que eu botava Ele para cuidar de uma área e não da outra, fazendo as coisas da maneira errada, mas no meu coração eu nunca deixei de acreditar. Então, eu não imagino uma vida onde eu não tenha aquela fé que me coloca assim para dizer que, olha, existe um Deus que criou todas as coisas,
pelo poder da sua palavra, que ele colocou forma no caos, que ele deu a vida, que ele criou a humanidade, que ele nos fez para que nós pudéssemos adorá-lo. Não porque ele precisa de adoração, porque ele é um Deus fanático por pessoas que fiquem idolatrando, mas porque nós precisamos. Ele nos fez com um coração que precisa de adoração, e que precisa adorar, na verdade, não precisa de adoração, precisa adorar. E esse Deus é ele que me faz acordar todos os dias e ter a certeza de que eu realmente sou uma pessoa que fui pensada por ele, como está lá em Salmo 139, né? Que ele nos pensou de modo maravilhoso, que ele nos conhece, que ele sonda nossos corações e que ele se agrada naqueles filhos que estão dispostos a agradá-lo também, né? Então, para mim, crer é a base da minha vida. E aí, para finalizar de verdade, uma provocaçãozinha. Deus existe, eu posso provar. Olha, eu digo que, né, fé é a certeza das coisas que nós nem vemos, né? Mas eu digo que a minha vida é uma prova de que Deus existe, né? Ele em tudo que eu faço, em tudo que eu tenho conquistado, e até nos momentos mais difíceis, eu digo que ele está ali do meu lado. O meu filho Pedro né, o meu caçula agora também. Eu digo, tudo para mim vem dele. Então, a prova de que Deus existe para mim, eu não tenho eu não tenho ele aqui palpável para dizer, mas ele está em tudo que eu faço, em tudo que eu sou. Que lindo! Me dê a mão. Aqui a gente agradece assim. Muito obrigada pela partilha aqui. Obrigada. Eu estou muito feliz com a nossa conversa. Quero deixar muito claro, tu és uma pessoa que eu admiro muito, não só profissionalmente, mas que conhecendo o teu coração cada vez mais, cada dia um pouquinho mais, nossa, já tens a minha admiração verdadeira, viu? Obrigada. Verdadeira. E muito sucesso no CristoCast, né? Que ele seja realmente uma ferramenta de evangelismo para ganhar muitas vidas e alcançar muitos corações tementes ao nosso Deus. Muito obrigada, Cleide. Obrigada mesmo. Gente, vocês já sabem que eu estou muito feliz, a minha cara, como eu estou feliz. Obrigada por estar até agora acompanhando a gente. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar. Manda para as pessoas que você ama, manda para aquelas pessoas que têm a ver aqui, aqueles questionamentos que a gente conversou. Comenta aí o que esse episódio falou para você, o que falou no teu coração. Deixa sugestões para a gente também e, acima de tudo, ouça Deus falar. Se você não está ouvindo, pede, mas pede muito, pede verdadeiramente, vai para o teu quarto, só você, no seu secreto, em silêncio, abre o teu coração, fala com Deus, Ele vem, insiste, Ele vem. Agora, Ele vem quando Ele achar que você está verdadeiramente pronto para recebê-lo, para servi-lo, para ouvi-lo, para ser bênção na vida do outro. Ele vem e vai modificar a sua vida, tenha certeza disso. Então, muito obrigada por estar aqui mais uma vez e você sabe que eu e você nos vemos no próximo CristoCast.